O Zohar conta que quando o mundo estava para ser criado, todas as letras do alfabeto hebraico meio que brigaram entre si para ver qual delas ia ser a primeira, qual delas ia de fato criar o mundo. E elas foram se apresentando diante de Deus com seus argumentos, disputando dessa maneira, uma maneira amigável, mas disputando para ver qual delas ia receber esse mérito. E aí a vencedora foi a letra Bet, e não a letra Aleph, que talvez a gente poderia esperar por ser a primeira do alfabeto. Hoje a gente vai ver algumas lições que a gente pode tirar dessa história. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vaigash. Hoje vamos focar nos parágrafos de 4 a 6 do Zohar. O trecho que o Zohar traz do alfabeto, né, se apresentando diante de Deus, é um trecho repetido, tá? Talvez algumas pessoas já conheçam, principalmente para quem já comprou os meus livros do Zohar, né, na minha tradução. No Zohar 1 tem uma história igualzinha. O Zohar repete, claro que tem alguns detalhes ali diferentes, mas é a mesma história, tá? No Zohar 1 isso está apresentado como o alfabeto do Rabi Akiva. Essa história ficou conhecida assim. Bom, e aí nessa história, como eu falei, todas as letras vão se apresentando. A vencedora, digamos assim, acaba sendo a letra Bet. Ela fica sendo a primeira letra da Torá, Bereshit, Bará. Ela aparece 2 vezes e é com ela que o mundo é criado. Pergunta do Zohar, por que não foi o Aleph? Bom, o motivo que se dá neste trecho, no trecho do Gênesis não aparece, né? Naquele que eu falei que você já tem na minha tradução não aparece. Nesse trecho, o motivo é que a letra Aleph faz parte da palavra Arur. E Arur significa maldito, ou amaldiçoado em hebraico. Então várias letras são recusadas por serem parte de algo negativo, né? Por exemplo, a letra Shin, Kuf e Resh, elas também são recusadas porque elas fazem da palavra Sheker. Elas formam a palavra Sheker, que significa mentira. E a letra Aleph, então, do mesmo jeito, pela palavra Arur. Só que quando o Zohar fala do Arur, ele cita um salmo muito interessante que diz o seguinte, que vida e morte estão na língua, ou que vida e morte dependem da língua. Bom, o que significa isso? Mais do que uma metáfora, né, o Zohar diz que aqui a gente deve entender esse trecho literalmente. Nós temos, seres humanos, com a nossa língua, com o poder da nossa fala, realmente a capacidade de dar vida ou de matar, através do que a gente fala. É claro que esse poder é um pouco menor do que a gente imagina. Vou explicar. A Kabbalah diz que quando o mundo foi criado, nas primeiras gerações do mundo, os seres humanos tinham um poder de fala realmente magnífico, do tipo, o que eu falo acontece. Que aliás é o que Deus tem, né? Esse poder é típico de Deus, ele fala e as coisas acontecem, ele fala e as coisas são criadas. Como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem também tem esse poder. É daí que vem o conceito de abracadabra, o pessoal fala em português. Muita gente não sabe que esse abracadabra é uma frase do aramaico, né? Ebare kedabre. Eu vou criar conforme eu vou falar. Esse conceito de criar pela fala é cabalístico. Bom, mas isso foi um pouco tirado das pessoas, diz o Zohar, na época da Torre de Babel. Todo mundo conhece a história. O pessoal da Torre de Babel estava usando ali a comunicação entre eles para um fim maléfico, construir a torre. O Zohar explica que esse construir a torre é metafórico, que eles estavam tentando fazer era invocar anjos e demônios através da linguagem, e aí Deus então diferencia a linguagem para eles não poderem mais fazer essa invocação. Então as pessoas agora têm vocábulos diferentes, elas não sabem mais chamar os anjos, não sabem mais chamar os demônios, e elas perdem isso. Bom, mas esse poder continua existindo, ele foi reduzido, digamos assim, ele foi dificultado por Deus, mas ele continua existindo. É esse tipo de poder a base de livros como A Espada de Moisés, o Livro dos Segredos ou o Livro do Anjo Raziel, que está à venda no meu site, que vocês muitos viram. Livros de Kabbalah prática que consistem de quê? Você recitar uma fórmula, né? Você recitar o nome de um anjo, você falar A, B, C, D, isso, e você invoca uma força angelical para fazer alguma coisa. Você poderia também invocar uma força demoníaca se você usasse a fórmula. Agora, bem menos mágico, a gente tem esse poder no nosso dia a dia, diz o Zohar. Tá? Com o que a gente fala, a gente está influenciando o mundo. Se você parar para pensar,
talvez poucos pensem nisso, mas cada vez que você fala, você tem acesso direto à consciência de uma pessoa, né? As palavras que você fala são processadas diretamente no cérebro da outra pessoa, entram no cérebro. Isso é um poder muito poderoso, isso é um poder muito forte que nós temos. De acordo com o que eu falo, eu posso influenciar outra pessoa enormemente. Ou, por exemplo, uma pessoa que confia em mim e se abre para mim, ela começa a falar dos sentimentos dela, eu consigo ter um poder sobre essa pessoa muito grande, né? Dependendo do quanto ela se abrir para mim. E se eu for uma pessoa maliciosa, a gente sabe, eu posso usar isso para mal. Hoje, na época da internet, a gente vê isso muito, né? Pessoas que se escondem atrás de uma tela, criam um perfil falso, por exemplo, pedófilos, abusam das crianças que têm uma inocência, digamos assim, e com a fala, né, vão cativando, ganhando confiança dessa criança até Deus nos livre às vezes fazer algo de ruim. Você vê quão é poderoso a fala. Se você parar para pensar o que essas pessoas estão fazendo, elas só estão usando a fala, elas não estão fazendo nada mais, né? Através da fala, através da conversa, elas ganham acesso à vítima delas, elas ganham confiança. Então é preciso tomar muito, muito cuidado com esse nosso poder de fala, tanto o que a gente fala como o que a gente faz com quem fala com a gente. Então muita gente ouve falar, por exemplo, de hipnose, né? E fica assustado, descrente se a hipnose funciona ou não. Gente, a hipnose ela é uma fração do que a gente pode fazer. A hipnose realmente funciona. Através da fala eu posso interferir no subconsciente da outra pessoa, mas a gente tende a achar que eu preciso então fazer todo aquele ritual, contar de 10 até 0, fechar os olhos e dorme e ouve, não sei o que, e aí agora você vai sentir isso. Eu não preciso pôr uma pessoa em hipnose para ter esse mesmo efeito sobre ela. A minha fala chega diretamente ao subconsciente da pessoa. Então, muito cuidado realmente com esse poder da fala, porque é um poder que nós temos e, como todo tipo de poder, pode ser usado para bem ou para mal. Um bom dia a todos.